Bom dia, pessoal! Fala, pessoal, bom dia! Bom, vocês devem estar percebendo que o cenário está um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado a mostrar para vocês. Mas isso é porque a gente resolveu vir numa nova aventura. E dessa vez é uma aventura internacional. Dessa vez a gente resolveu fazer uma aventura um pouco diferente. Na verdade, a gente não está nem perto do Brasil. Dessa vez a gente decidiu fazer uma Eurotrip de 4 meses, gastando o mínimo possível. Isso, na verdade, é o ponto mais diferentão da viagem, né? Além de falar que são 4 meses, e a ideia é fazer meio que uma slow trip. Então, assim, não é ficar 3 dias, no máximo 4 em cada um, não. É ficar um tempo razoável para você conhecer lugares que são menos turísticos, que é mais a nossa vibe, assim, também. E durante esses 4 meses, o mês inteiro, vai ser num país super lindo, super diferente, que eu não vou contar ainda para vocês, mas vocês vão saber um pouquinho mais para frente. E claro, em muitos lugares a gente vai ter que passar um período mais curto, né? Não vai dar para passar períodos longos em cada um. A gente vai passar aí uns 8 a 9 países, né? É a intenção, é a intenção. E em vários lugares em cada país desse. Então, a tentativa é de ver bastante coisa, mas com certa calma também. Tentar encontrar um equilíbrio nisso tudo. Bom, e para começar esse vídeo, estamos num lugar um pouquinho diferente, que não é a Torre de Belém, nem é o padrão dos descobrimentos. E é simplesmente a Faculdade de Agronomia aqui da cidade. Tem uma construção bem bacana ali na frente. E vocês vão ver que a arquitetura também aqui de Lisboa, ela é bem legal, ela é bem bonita. As cores são bonitas. É tudo bem bacana. Então, assim, esse vídeo a gente não sabe muito bem ainda como que vai ser, não. Porque a gente só pegou e saiu, a gente ainda tá com jet lag ainda, o fuso horário ainda tá batendo na gente. Então vamos lá, vamos mostrar aí um pouquinho de Lisboa nesse vídeo pra vocês. Esperando que vocês gostem. Estamos esperando aqui pra pegar o ônibus por aí pro centro. São elétricos, olha só lá do outro lado. Tem essas informações engraçadas, ó. Eu ando a todo gás, eu ando cheio de energia, o outro também. A gente vai pegar isso aqui agora, ó. Bora lá? Vamos lá. Apertar o botão ali, ó. Aí você aperta ali pra entrar? Tanto pra entrar quanto pra sair. Mas não esquece de validar não, porque se tu não validar quando você entra aqui, ó, multinha de 60 Vai euros. aqui, ó, pra cá, ó. Mostrei. Validei. A gente comprou esse bilhete lá na estação de trem. E aí se você pagar com ele, isso é bem mais barato. A gente tá pagando o quê? 1,66 com ele, né? Isso, 1,66. Mas você pode passar direto, ó, cartão. Aí se passar direto o cartão, vai sair a 3,20 euros. 3,20. Aí depende do transporte. Dependendo do transporte, caro. Esse aqui, por exemplo, que é como se fosse o VLT lá no Brasil, sai a 3,20. O ônibus sai a 2,20, se eu não me engano. E então, é muito mais caro. É muito melhor você fazer esse cartãozinho. Você pode fazer ele também em 24 horas. Aí você anda à vontade dentro dessas 24 horas, se eu não me engano é 7 euros. E tem outros períodos também, tem um mensal também. E esse cartãozinho aqui, você vai abastecendo ele ou 3 euros, ou 5 euros, ou múltiplos de 5. Então é bom pensar nisso também, para você pegar a quantidade certa e não passar demais até você ir embora. A gente pegou isso aqui errado e aí deu tempo de pegar outro. A gente pegou de uma geração e era outra e deu tempo de mudar, porque dentro de uma hora não tem problema. Eles consideram como se fosse conexão, né? Lá no Brasil também. Aí é bom que você gasta uma passagem só, fica andando dentro de uma hora à vontade ali. A gente acabou de descer ali na estação Cais de Sodré e agora a gente vai entrar aqui no Mercado da Ribeira, que é um mercado bem antigo aqui em Lisboa, bem famosinho também. Olha que bonito, a arquitetura dele é muito bonita. E é muito legal que ele tem 2 partes, né? Uma parte que já é mais tradicional, que vende legumes, frutas, essa parte de floricultura. Olha que lindo lá em cima. Ó, as portuguesas dos ladrilhos, dos azulejos, é muito bonito. O chão é bonito também, tá vendo? Aí, ó, existe a parte do mercado tradicional para a direita e o Time Out Market, que é a parte da esquerda aqui, que ela já é mais contemporânea, mais atual, que é basicamente um monte de pracinha de alimentação, variados pratos aí. Aí se você quiser experimentar um pouquinho de cada coisa, você pode vir aqui
Acredito que seja bem preço de turista, né? Que ele lembra muito até o mercado lá de São Telmo. A gente tá falando, pessoal, mas é a primeira vez que a gente tá entrando aqui também. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas olha, como tá cheio ali a praça de alimentação. Muito turista. Eu sendo turista falando dos turistas. Mas olha, ele é bem bonito. Caraca. É bem grande, bem amplo. Tá? Ficou bonito, ó. Aí tem hambúrguer, tem pizza, tem comida muito comum normal. que as tapas também, né? Muito, muito comum. Que tem é bastante mais coisa aqui. espanhola, mas tem muito aqui também em Portugal. Nossa. Tem um bar de drink ali, mó bonito. Ó, uma musiquinha de fundo, não sei se tá dando pra vocês ouvirem. Está de microfone, mas tem uma musiquinha de fundo também. Bonito. E, cara, bem cheio, né? Porque hoje é terça-feira. Mas tá no verão, né, na Europa, então tá assim, ó, Mas entupido. como é verão, finalzinho de julho, o pessoal ainda tá de férias. Então é um dos motivos também, tá lotado o dia de semana. É isso, esse é o mercado. A gente não vai ficar no mercado, não. A gente vai andar mais aí um pouquinho. Então bora lá. Pessoal, tem muito desses carrinhos antigos também, ó. Parece, sei lá, aqueles antigos Ford T, não sei se era isso mesmo. Mas para você fazer alguns passeios turísticos, né? Contrata e você vai nesse carrinho aí. E tem aqueles tuk-tuks indianos, ó. Tem um ali bem ali na frente. São várias formas que você tem de fazer aqui o passeio. Mas Tem um realmente monte a gente de tuk-tuk recomenda. aqui, ó. Se a gente chegar aqui, você vai ver. A gente recomenda fazer pelo menos parte do passeio a pé, porque é muita coisa perto. Muita coisa E é pra- legal, você a pé, eu acho que você consegue ter mais detalhes, você mais consegue olhar com mais noção calma também. cada parte do passeio. Muito Tesla na rua Muito também, Tesla, ó. obrigada. Você tem um Tesla? Muito Tesla aqui. O Uber que a gente pegou falou que o pessoal tava comprando um Tesla aqui por 37 mil euros, assim. Que ele chegou a uns 60 e começou a baixar, ao ponto que o pessoal tá comprando Tesla por 37 mil euros. Doideira. Ai, que bonitinha a pracinha. E interessante você no Uber aqui, quando você escolhe o carro, né? Geralmente tem aquela opção lá, Uber X, Uber Black. E tinha o Uber Aqui Green. você escolhe o Uber Green também. Tem a opção de você escolher se você quer fazer a corrida com carro elétrico. Muito interessante. Aí na dúvida a gente, não, vamos fazer com carro normal, né? Fizemos de carro normal. Quando a gente saiu na rua, só tinha Tesla. Era Tesla, era BYD. Um monte Só de carro elétrico. elétrico, muito comum aqui ter carro elétrico, tá muito mais gente. difundido que no Brasil. Aqui, só pra dar uma dica pra vocês. Quer comer bem, baratinho? 100 montaditos. É uma franquia, né? Uma rede. Ó, 100 montaditos. Tá lá na frente. São vários sanduichinhos, mas sim, são sanduichinhos bem elaborados. Inclusive tem às vezes, tudo assim, a partir de €1, é bem econômico. Tem até um dia que esses sanduichinhos estão todos a €1. Não todos, né? Mas estão lá a €1, uma promoção. Então assim, se quiser comer bem barato, 100 montaditos. Nossa, legal, não sabia não. Fica a dica, isso aí eu vi. E tem muito desses quiosquezinhos aqui também, ó. Que servem lanches, cafés, drinks. Todas as praças a gente vê pelo menos um aí. Gostosinha a praça, né? Lembra de Buenos Aires, assim, pessoal. Essa praça é bem arborizada também, ó. Muito bonito. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente descobriu o que se refere a esse monumento aqui dessa praça. Então, na verdade, essa praça aqui é a praça mostra aqui, do general Marques de Sá de Bandeira. O primeiro nome dele era Bernardo Marques de Sá de Bandeira, da Bandeira. Ele foi um defensor da abolição da escravatura que viveu no século XIX. E é interessante notar que tem os leões no lado e uma mulher segurando uma criança aqui acorrentada, simbolizando as aí correntes quebradas, tá vendo? Que a ele era luta contra. pela luta à abolição da escravatura. É interessante notar também que de um lado tem escrito 1814 e do outro lado 1832. E o 1814 provavelmente foi o início da história militar dele, da carreira militar. Ele foi um grande militar. E 1832 foi quando realmente ele se juntou a Dom Pedro IV, que curiosamente é o nosso Dom Pedro I. Aqui para Portugal ele era Dom Pedro IV, depois ele foi para o Brasil e virou Dom Pedro I lá. Eles se juntaram para poder lutar contra o absolutismo que havia na época de Dom Miguel e lutar pela reforma da Constituição e abolição da escravatura. Então foi uma chave, um momento histórico, esse 1832. Eles vieram aqui, lutaram e venceram. E Portugal finalmente iniciou todo o processo da abolição da escravatura. Uma coisa interessante de notar é que nessa batalha ele é retratado com muita bravura, né? Os leões também retratam isso. Mas ele perdeu o braço esquerdo. Mostra para eles lá, para quem não notou. Isso reforçou ainda mais a visão de um homem bravo.
Ué, mas ali tá o braço direito. Exatamente, vocês notaram isso? Provavelmente a causa deles terem retratado o braço direito ou foi o erro do escultor, ou também pode ter sido que na época que os escultores faziam essas esculturas, eles retratavam muito, eles faziam muito espelhamento, como se estivesse olhando num espelho. Então eles faziam tudo ao contrário. Aí olha lá ele, ó, tá sem o braço direito. Talvez fosse uma técnica para poder manter a exatidão ali da escultura, não sei. Mas é interessante notar isso. Maneiro, né? Muito legal, né? Muito legal. Vamos lá. Gente, a gente andou, tipo, 100 metros, já caímos aqui na Praça de São Paulo, com uma igreja muito bonita de São Paulo e com um monumento aqui na frente também, bem legal. Interessante que essa parte toda aqui foi reconstruída depois do terremoto, que a gente vai falar melhor pra vocês mais pra frente. Mas, resumidamente, esse terremoto acabou por reconstruir a cidade toda depois dele, né, em 1755. Mas depois a gente fala melhor sobre ele. Vamos continuar andando. Então, a gente tava indo pra lá, só que aí tem um burburinho aqui, então a gente veio pra cá. Basicamente, essa é a Pink Street. E vocês vão visitar ela com a gente pela primeira vez, porque a gente também não conhece. Então, bora lá. Aí tem porrada de guarda-chuva. Bastante música, literalmente bares. Pink Street. Parece ser bem animado aqui. Talvez à noite fique ainda mais. Eu não sei. Mas é isso, ó. Tem uns drinks aqui. Olha os preços, ó. Estamos em julho de 2025. Ó, 1 litro de sangria, 15 euros. Bom. Nossa, olha essa vista. Que bonito. Dá um quadro. Bom, agora a gente está subindo aqui para o bairro Alto. Notem que não tem nuvem nenhuma no céu. Ontem também não tinha. Preparem as pernas, lá que de é alto baixo. mesmo. Uma coisa interessante de notar aqui é a diferença dos carros. Muitos carros diferentes e muitos carros com duas marcas diferentes, o mesmo carro. Uma delas que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que tem aqui, não tem no Brasil, é a Dacia. A Dacia é tipo a Renault, né, amor? A Dacia é tipo a Renault. Na verdade, a Dacia é uma empresa romena que foi fundada em 1966, dentro da Romênia comunista. Então era uma empresa que fazia carros simples, baratos, mas robustos, bem resistentes para poder durar. E em 1999 a Renault comprou a Dacia e separou os modelos, né? Os modelos mais tecnológicos e melhores, digamos assim, dos carros modelos acima, eles são da Renault, enquanto os mais básicos são da Dacia. Só que no Brasil veio só basicamente a Renault. Eles renomearam tudo e colocaram todas como marca Renault. Aqui ainda tem essa separação. Então modelos como o Sandero, a Duster, todos eles eram da Dacia aqui. Só que também é legal você notar que aqui tem vários outros modelos que não chegaram no Brasil. Depois eu vou mostrar para vocês quando aparecer um aqui. A gente já tá chegando lá na Praça Luiz de Camões. Aqui, pessoal, é maneiro pra galera que curte. Não era o Renault que eu queria mostrar para vocês, mas tem muito carro assim, nesse modelo, que muitos no Brasil chamam de perua, né? Mais ou menos, só que com linha esportiva ainda, mais baixos, ó. Esse é da Peugeot, tem muito carro diferentão da Peugeot aqui. 308, a Mercedes. Então, muito interessante. Tem muitos carros diferentes da Citroën também. Olha, um Volvo modelo, não sei se tem no Brasil esse, mas é bem diferente também. Olha esse aqui da Citroën. Muito legal. Deixa eu ver se eu vejo os nomes aqui para mostrar para vocês. Ó, X60 Citroën, é o C4. Mas olha essa parte de trás dele, diferente. C1, Citroën C1. Isso aqui então, nunca vou falar, Ibiza. E Peugeot aqui também, ó. Aqui eles já estão fazendo esses carros, assim, essas... E olha que legal. Uma moto com sidecar. Então, eu tava falando que eles já estão fazendo esses modelos assim de minivan, ó, da Peugeot essa, elétricos. Então é muito interessante, você já consegue comprar esses carros elétricos também. Quem sabe, né, fazer um motorhome elétrico no futuro? É uma ideia. Então, pessoal, olha, a gente veio dali e chegamos finalmente aqui na praça.
de Luís de Camões. O Luís de Camões, que foi um grande poeta aqui de Portugal, muito famoso pelos Lusíadas. E aí tem esse monumento a ele aqui na praça. Aí vocês podem ver que tem outras 8 pessoas em volta do monumento aqui de Luís de Camões, que são outros grandes poetas e escritores aqui da literatura portuguesa. E pessoal, essa praça também é muito conhecida por ser uma praça central aqui de Lisboa, onde ocorreram muitas manifestações históricas também. É realmente o ponto central ali entre o Chiado, que é a parte baixa, e o bairro Alto. Ah, outra coisa também é que aqui tem bastante encontro de free walking tour, então provavelmente seu walking tour vai sair dessa praça aqui de Luís de Camões. E aqui na frente da praça temos a Igreja dos Italianos, se eu não me engano é a igreja também de Nossa Senhora de Loreto, e foi criada e restaurada depois do grande terremoto também, em homenagem aos italianos. E agora, de frente para a Igreja dos Italianos, outra igreja. Igreja da Nossa Senhora da Encarnação. Bem de frente mesmo. Vamos ver aqui como é essa por dentro. Continuando o passeio, saindo lá da praça e das 2 igrejas, chegamos aqui na Rua Garré. Na Rua Garré, também conhecido como Baixo Chiado. Esse foi Chiado, Antônio Ribeiro Chiado, que foi um frade que viveu no século XVI e acabou por se tornar poeta. Ele foi um grande poeta e o apelido dele de Chiado era realmente pela voz chiada dele. Aí ele andava muito pela região, muito, aí botaram o nome da região como Chiado, em homenagem a ele. Então toda essa rua aqui, ó, que é uma descida, não sei se dá para reparar no vídeo, cheia de bares e cafeterias bem icônicas e históricas aqui. E aqui, ó, logo à sua esquerda, quando a gente descer, vai ter a Brasileira, que nada mais é que um café. Quem foi o português que trouxe, amor? Foi o português Adriano Teles, que viajou para o Brasil. E na época aqui era mais comum o pessoal tomar chá. Então ele queria trazer o café brasileiro para cá e criou então a cafeteria A Brasileira, que está desde então até hoje em funcionamento. Desde 1905, ela mantém até a fachada original e era muito frequentado por artistas, poetas, inclusive o Fernando Pessoa era um frequentador aqui da Brasileira. E aí tem ali, ó, a estatuazinha dele, que você pode sentar do lado dele para fazer a sua fotinha. E uma coisa interessante que ele fazia para poder atrair a freguesia, que não estava acostumada a tomar café na época, era oferecer a primeira xícara de graça. Foi nessa que ele pescou todo mundo e fez bombar desde aquela época até hoje. E aí é o café brasileiro até hoje, tá? Isso que é bem legal, além da fachada, que mantém tradicional, ele mantém servindo café brasileiro aí. Agora descendo da cafeteria A Brasileira, ainda aqui na Rua Garré, a gente chega aqui na livraria mais antiga do mundo em funcionamento. Ganhou até o prêmio do Guinness, como vocês podem ver aqui a logo. A livraria Bertrand, fundada pelos irmãos Bertrand, que são foram dois franceses, né, em 1732. Uma coisa interessante também dessa livraria é que ela resistiu, inclusive, ao terremoto de 1755 e continua vendendo livros até hoje. Legal que se você comprar um livro aqui, ele vem carimbado que foi comprado na livraria Bertrand, a livraria mais antiga em funcionamento do mundo. Interessante, legal, né? Muito. Ó, então, a gente desceu a rua todinha aqui, mas se você virar ali, ó, antes, você vai sair lá em cima, ó. E lá em cima nada mais é que onde o elevador de Santa Justa deixa. Eu acho que são 6 euros mais ou menos, você paga. E assim, você não vê nada, porque a janela do elevador não é transparente e tal. Então se você quiser ir sem gastar os euros, você só pega ali, ó, e você já sai lá em cima, tá vendo? Aí eu vou mostrar depois aqui pra vocês. O elevador em si é muito bonito, por fora. Não tem muito mais o que fazer, não. Ele é uma arquitetura mais gótica, assim. Ele é bem bonito. É interessante que se você tiver aquele passe que eu comentei de 24 horas de ônibus, isso é muito legal. Você consegue usar no elevador. Porque é um elevador público, então quem é aqui de Lisboa mesmo não usa, né? É mais um elevador turístico, assim. Aí você fica, sei lá, muito tempo na fila pra você usar o elevador e paga caro. Agora, se você
for de Lisboa, você não vai pagar. E se você comprar aquele passe também com todos os transportes, inclui esse elevador de Santa Justa. Então, gente, aqui do lado do elevador de Santa Justa tem uma loja que chama Normal, que fala que ela não é anormal nos preços. E vocês vão ver por quê. Mostrar logo pra vocês. É bizu. Aqui é a entrada, ó. Principalmente pra aquelas amostras grátis, assim, que tu vai levar na viagem, sabe? Tu vai ver. Tem de tudo, tem de tudo. Tem biscoito, tem... Eu vou ficar doida aqui. 1,60 aqui, ó. Água micelar, 2,60. Gente, é barato mesmo, né? Aí tem os testers. Meu Deus do céu. Ai, amor, quero um negócio desse. A gente acabou de sair da loja ali. E eu vou pedir um Too Good To Go agora. Ó, pra quem não sabe, o Too Good To Go é um aplicativo que você usa que ajuda as lojas a evitarem o desperdício de alimentos. Então, eu baixei aqui o aplicativo e assim, nem sempre tem, né? Mas porque é uma coisa que é bem agendada. Mas eu acabei de agendar uma sacola surpresa pra ir lá pegar. Eu não sei o que vai vir na sacola, mas eu sei que, por exemplo, é de uma padaria, então não vai vir pizza, provavelmente não, né? E é isso, eu agendei aqui, depois eu explico melhor pra vocês em um outro vídeo o que é o Too Good To Go, como funciona, como que bate, enfim. E a gente vai lá agora pra retirar esse meu pedido e eu não faço ideia do que vai vir na sacola. Então, bora com a gente. Gente, a gente ainda tá aqui ao redor do elevador de Santa Justa. Eu não sei se vocês já viram, isso daqui é muito legal, uma medalha de souvenir. São 2 euros, né? E aí você coloca aqui, gira e vem alguma dessas medalhas. É muito bonita, são 7 pra completar a coleção, não faço ideia qual que vai vir. Eu só não quero que venha uma ali específica, o resto pode vir qualquer uma. Vamos ver. Ah, que linda! Olha, veio bondinha. Deixa eu focar. Isso dá pra ver. E o outro lado? A ponte! Nossa, que linda! Muito, muito linda. Ah! Legal, né? Chegamos aqui onde a gente vai buscar nosso pedido Too Good To Go. Acabei de abrir o aplicativo, eu vou lá na loja. Depois eu vou só clicar aqui para recolher, porque ele precisa disso lá. E é isso, vamos ver o que a gente vai pegar aí na sacola surpresa. Bora lá. Acabamos de pegar nossa Too Good To Go. Como vocês viram, a gente viu o moço pegar e a gente tá procurando um lugar pra comer. E aqui, gente, simplesmente é a segunda maior Zara do mundo. Depois eu vejo se eu mostro pra vocês. Tem toda uma arquitetura dentro dela. Bem entre as duas praças aqui de João I. Mostra ali, ó. Ali, ó, tá vendo? E do outro lado, a praça de Dom Pedro IV. Quarto pra eles, primeiro pra gente. Nosso Dom Pedro I. Aí, pessoal, agora sentamos aqui para comer na Praça Dom Pedro IV. Aqui, ó, a estátua dele tá lá em cima. Interessante ver que ele não tá no cavalo, como geralmente, né? Essa praça é uma praça bem grande aqui também, na parte de baixo da cidade, com esse chafariz aqui. Interessante que olha pro piso, é igual o piso de Copacabana, né? Não sei se a gente se inspirou neles ou eles se inspiraram na gente, mas tá aí também. Os portugueses que criaram esse formato aqui com essas pedrinhas, né? E aqui, ó, Too Good To Go. Top, pesado. Acho que é pistache e esse daqui é queijo feta com alho. Bem diferente. É um folheado, né? Pesadinho. Folheadozinho, né? Vamos provar. Muito top. Foi quanto isso aí? Isso foi R$3,99. Top, né? Saímos da Zara e agora a gente tá andando aqui em direção à Praça do Comércio. E aqui, gente, nessa Rua da Prata, que não é a rua principal zona, tem várias lojas bem legais pra você comprar lembrancinha, ó. Essa loja é bem legal. Tem várias coisas. Olha, bumerangue. Ó, e aqui, ó, tem vários imãs por €1. Imãs legais. Que em outros lugares tá mais caro do que €1. Aqui é muito bom de comprar e aqui também, ó. E aí se você comprar até 6, eles fazem a 5. E olha como que vem. Tudo €1. Tem 3D, 2D e aí já vem no saquinho. É ótimo pra você guardar
levadas, presente, enfim. Essas duas lojas aqui eu super recomendo. Fica aqui, ó, na Rua da Prata. Ali, ó, Praça do Comércio. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente está aqui na Rua Augusta, indo em direção à Praça do Comércio. Vou falar para vocês agora um pouco do terremoto de 1755. Naquela época foi um terremoto que... Naquela época não, até os dias de hoje foi um dos maiores terremotos de toda a história moderna. Como eu estava falando, foi um terremoto de escalas absurdas, né? 8,5 na escala Richter, uma das maiores já registradas em toda a história moderna. E foi responsável por destruir a cidade inteira aqui de Lisboa, na época. E foi bem no dia de Todos os Santos aqui de Portugal. Então todo mundo estava nas igrejas, fazendo a missa, acendendo velas. Em torno de 9h40 da manhã começou o terremoto. 1º de novembro. 1º de novembro, né? Que durou 6 minutos. Um dos maiores, grandes motivos, né, é que as pessoas estavam nas igrejas durante o terremoto. Então muitas morreram na própria igreja. E esse terremoto ele foi muito importante também porque marcou uma divisão, não só na questão da cidade, né, na renovação da cidade, como houve uma renovação religiosa, uma renovação política, e deu início aqui em Portugal à nova era do iluminismo. Muitas pessoas começaram a questionar a religião até então, como tinha matado tantas pessoas, começaram a questionar Deus, questionar várias coisas do catolicismo. E foi o start ali que eles deram para começar a evoluir para esse lado racional do iluminismo. Uma coisa muito interessante a gente vai mostrar para vocês agora, ali na frente, a Praça do Comércio. Chegando lá, a gente fala mais um pouquinho para vocês. E outra peculiaridade também do dia do terremoto foi que o pessoal não conhecia muito, né, como é que funcionava essa questão das placas tectônicas e tudo mais. Ocorreu em torno de 200 quilômetros aqui da costa de Portugal. O que aconteceu, o terremoto aqui, as construções começaram a cair, as pessoas correram para o mar, que era onde eles consideravam mais seguro na época, né? Tinha menos construções e menos coisas do tipo. Só que foi a pior escolha possível, porque depois de alguns minutos o mar começou a recuar, eles começaram a conseguir enxergar o leito do rio e logo depois disso veio a tsunami, que matou muito mais gente. Claro que as estatísticas da época não são muito confiáveis, mas estima-se que entre 30 e 90 mil pessoas morreram nesse dia. E outra coisa também foi como eles estavam com as velas acesas no dia de Todos os Santos, foi responsável por causar muitos incêndios também. As construções na época eram construções de madeira, então foi algo que piorou mais ainda esse acidente aí. Há historiadores que disseram que até 5 dias a cidade ainda ficou pegando fogo, até apagar tudo e, enfim, passar essa tragédia aí. Então, o Júlio falou aí, né, do terremoto que teve aqui, e aí com esse terremoto acabou que Portugal foi reerguida de novo. Então eles fizeram tudo de novo. Você vai ver que as ruas são organizadas, são mais largas, mas não era assim antes do terremoto, né? Inclusive Alfama, que é um dos bairros aí que sobreviveu ao terremoto, ela é bem diferente, não passa carro. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês depois desse bairro. Mas agora eu vou falar sobre aquilo ali que tá atrás de mim. Bom, era para ser um campanário, né? Toda a cidade queria que fosse erguido um campanário com um relógio, né? Uma torre bem vertical, bem bonita, para poder mostrar como que Portugal finalmente se reergueu aí depois do terremoto. Acontece que Portugal também passou por uma crise depois desse terremoto. E aí, no final das contas, não tinha mais dinheiro para fazer o campanário. E aí, o que eles fizeram? Um arco. No final, acabou que demorou 100 anos para fazer esse arco, mas por pressão da população, eles colocaram um relógio. Então, olha, vocês vão ver que tem um relógio ali em cima, meio que colocado ali aos 45 do segundo tempo, porque não era o que estava nos planos. Então, eles fizeram esse arco aí para lembrar Paris. Ai, meu Deus, a criança caiu. Que lembra Paris aí, a Alemanha, enfim. E aí ficou esse arco bem bonito para mostrar como Portugal passou por cima dessa tragédia. E agora eu vou mostrar para vocês o outro lado do arco. Vamos lá. Bom, e aí desse outro lado aqui do arco da Rua Augusta, a gente tem 4 personalidades muito importantes que estão ali esculpidas, que é o Vasco da Gama, o Marquês de Pombal, Nuno Álvares e o Viriato. E ali em cima tá escrito, tudo
as virtudes dos maiores para que sirva de exemplo a todos. Chique, né? Isso aí já é diferentão. E se você não sabe, dá para subir lá em cima, através do museu, você consegue ter uma vista bem panorâmica aqui da Praça do Comércio. Então conta pra gente a fofoquinha agora. Agora eu vou contar a fofoquinha. Então, gente, quem não sabe, o Marquês de Pombal, ele era meio que o primeiro-ministro do Dom José I, né? Dom José I escolheu ele aí como primeiro-ministro e ele foi o responsável por erguer Lisboa depois do terremoto, que destruiu aqui a cidade. Então ele fez tudo planejado. Enfim, mas a fofoquinha não é essa. A fofoquinha é o seguinte: o Marquês de Pombal, ele já estava meio em treta aí com os jesuítas e com uma tal de família Távora. Guarda essa informação. Por quê? É uma família muito nobre aqui da época, com muito poder. O Dom José I estava voltando aí com a amante dele. E aí foi surpreendido com um ataque de um pessoal ao coche dele. E eles tentaram matar ele. Só que não acabou que ele sobreviveu. Ele só ficou ferido e sobreviveu. E aí, o Dom Marquês de Pombal, que não é bobo nem nada, o que ele fez? Gente, vocês sabem quem atacou o Dom José I? Então, foram os jesuítas com a família Távora, que na época era uma família muito rica e muito importante. Ele já estava ali com as intenções políticas dele, né, de expulsar os jesuítas aqui, e essa família Távora também era meio que inimigo dele. Então, ele falou que foi esse pessoal, e aí o spoiler no final das contas é que realmente confiscaram todos os bens da família e ainda fizeram, né, atacaram o pessoal todo aqui. Foi uma coisa horrorosa aqui que ele fez. Mas no Marquês de Pombal fez coisa boa, mas também ele fez coisa ruim aí, hein? Bom, pessoal, e para finalizar esse tour que a gente está fazendo aqui, essa aqui no cavalo é a estátua de Dom José I, que era o rei de Marquês de Pombal na época do terremoto, lá em 1755. Interessante notar que ele está no cavalo pisando em cobras e monstros, digamos assim, para mostrar o quão ele era heróico na época do terremoto para poder reerguer a cidade junto de Marquês de Pombal. Só que uma coisa interessante, né, é que ele foi um dos mais traumatizados na época do terremoto. Ele ficou com trauma de que não podia dormir mais sobre tetos, porque estava com medo de acontecer outro terremoto e desabar na cabeça dele. Então, daquele dia em diante, ele só dormia em tendas e locais abertos. Por incrível que pareça, né? Essa estátua aí toda imponente, e ele ficou completamente amedrontado aí depois do terremoto. Essa estátua também foi um grande feito na época, que foi feita num único bloco de bronze. Era um feito histórico na época e demorou 20 anos para ser construída. E esse foi o nosso dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.